Manter um pequeno negócio vivo no Brasil é uma verdadeira batalha, né? Muita gente acha que a principal arma é ter mais dinheiro, mas olha, a verdade é que a gestão inteligente dos recursos que já existem, isso sim faz toda a diferença. Bora entender como isso funciona na prática? Pode parecer só um número, mas por trás desses 21,6% estão os sonhos e o suor de milhares de empreendedores. Segundo o Sebrae, essa é a dura realidade da taxa de mortalidade de microempresas aqui no país. É isso mesmo, mais de uma em cada 5 empresas não sobrevive aos primeiros 5 anos. É um cenário bem difícil, sem dúvida, mas entender o porquê disso acontecer é o primeiríssimo passo para encontrar uma saída. Então, fica a pergunta: como não entrar para essa estatística? A resposta, olha, não é nenhuma fórmula mágica não. Ela está em algo muito mais concreto e que está ao alcance de todo mundo. Uma gestão eficiente de recursos. Uma empresa fechar as portas raramente acontece da noite para o dia. É mais parecido com um efeito dominó, sabe? Uma pequena falha na gestão de um recurso acaba derrubando as outras peças do negócio, uma por uma. E a primeira peça a cair, muitas vezes, é o estoque. Aquele produto que está lá, parado na prateleira, não é só um item ocupando espaço. É dinheiro congelado, que vai perdendo valor a cada dia que passa. E com o dinheiro preso no estoque, ele não circula no caixa. E é aí que o problema começa a ficar sério. Começa a faltar capital de giro para pagar as contas do dia a dia, como fornecedores, aluguel. E o que acontece quando o caixa aperta? Pois é, na maioria das vezes, o primeiro corte vai para o marketing. O problema é que, sem divulgação, fica quase impossível atrair novos clientes. A empresa vai, aos poucos, se tornando invisível. E aí, a última peça do dominó cai. Menos marketing resulta em menos clientes e, claro, menos vendas. O negócio entra num ciclo vicioso que empurra ele direto para aquela estatística que a gente viu no começo. A questão é, como quebrar essa corrente antes que seja tarde demais? Então a solução está em focar e controlar os 4 pilares que sustentam qualquer negócio. Não importa o tamanho. Pense neles como os recursos vitais, a base de tudo. Primeiro, a gente tem o financeiro, que é o sangue que corre nas veias da empresa. O humano, que é a inteligência e a energia, muitas vezes concentrada numa só pessoa, o famoso homem-orquestra. O material, que são os ativos físicos, o que é palpável, e o tecnológico, que hoje em dia é a grande alavanca da eficiência. O segredo está em conseguir equilibrar esses 4. Tá legal, mas como controlar tudo isso de um jeito prático? A boa notícia é que não precisa de nenhum sistema super complexo. Vamos começar com uma ferramenta fundamental que qualquer pessoa pode usar para tomar as rédeas do negócio. Esse conceito aqui é talvez o mais importante para a saúde financeira de um pequeno negócio. Antes de pensar em lucro, é preciso pensar em sobrevivência. E é exatamente isso que o ponto de equilíbrio mostra. A meta mínima, o famoso 0 a 0. Conhecer esse número pode mudar completamente a perspectiva de gestão. E olha só como o cálculo pode ser simples. Imagine que os custos fixos de um negócio somam R$ 3.000 por mês. E cada produto vendido gera R$ 10 de margem para ajudar a cobrir esses custos. A conta é direta. É preciso vender 300 unidades só para empatar. A partir da unidade 301, cada venda vira lucro de verdade. Isso tira a gestão do achismo e coloca no campo das metas claras. Toda essa teoria é muito importante, mas nada se compara a ver a coisa funcionando na prática, né? Vamos conhecer a história da oficina do Seu José e como esses conceitos transformaram completamente o negócio dele. Esse era o cenário, um mecânico excelente, com a oficina sempre cheia, mas que vivia sem um tostão no bolso. O dinheiro da empresa pagava as contas de casa, o preço era definido no olhômetro, sem critério nenhum, uma situação caótica, mas que é, infelizmente, muito comum. As soluções não foram nem caras, nem complicadas. Uma simples ordem de serviço para controlar o que entra e o que sai, um salário fixo para ele mesmo, o prolabore, finalmente separando as finanças e uma organização básica do estoque. Foram pequenas mudanças, mas com um poder de transformação gigante. E o resultado? Em apenas 6 meses, foi impressionante. O desperdício caiu 15% e o faturamento cresceu, pasmem, 40%. Pela primeira vez, o Seu José viu lucro de verdade e conseguiu até contratar um ajudante. Fica muito claro que organização não é burocracia, é a base para o crescimento. A história do Seu José é a prova de que essa virada de chave é totalmente possível. Então, a grande questão agora é: por onde começar? Quais são os primeiros passos práticos que podem ser dados hoje mesmo? A mudança começa com atitudes concretas. A primeira, e talvez a mais importante, é separar as contas pessoais das contas da empresa. Acabou a mistura. Depois, criar o hábito de controlar o caixa todo santo dia, nem que seja num caderno.
Definir um salário fixo, o tal do Prolabore, e começar a guardar um pouquinho para um fundo de reserva. E uma dica de ouro, sempre negociar com os fornecedores. São passos simples que, juntos, começam uma grande revolução. No fundo, tudo isso se resume a uma mudança de mentalidade. É a transição de ser apenas um executor de tarefas, aquela pessoa que só reage aos problemas, para se tornar um verdadeiro maestro do negócio. Alguém que antecipa os desafios e rege todos os recursos para criar uma sinfonia de crescimento. No final das contas, gestão eficiente não tem a ver com ter muito, mas sim com fazer o máximo com o que se tem. É a arte de potencializar cada recurso disponível. Por isso a reflexão que fica é: qual o primeiro passo que pode ser dado, hoje, para começar a reger melhor a orquestra do próprio negócio?